Ricardo, bom dia. Bom dia, Patrícia. Prazer estar contigo aqui novamente. Bom dia para você e para todos os ouvintes da CBN. Bom, há 6 anos, a Zurich Airport, como passou rápido também, hein? Assumiu o aeroporto de Vitória. Olhando para trás, qual foi o principal motivo, a principal transformação desse período para a gente bater esse recorde histórico de passageiros? É. Verdade, Patrícia. 6 anos parece que foi ontem, mas a gente precisa lembrar que no meio desses 6 anos a gente teve uma pandemia, né? Uhum. E a gente está muito feliz com os resultados que o aeroporto de Vitória está apresentando em diversas frentes. Você comentou do número de passageiros, né? 3,5 milhões de passageiros, com um forte crescimento em relação ao ano passado. Esse crescimento tem alguns motivos, né? Eu falo do nosso trabalho, claro, prospectando novas rotas, conversando sempre com companhias aéreas, mas eu tenho que comentar também que uma política muito assertiva do governo do estado com relação ao ICMS no querosene de aviação, que deixou voar para Vitória para a companhia aérea mais barato. Então trouxe uma competitividade diferente através do ICMS. As companhias aéreas não só aumentaram o número de voos, como também a gente observa uma diminuição de preço, uma diminuição de tarifa média, que possibilitou um aumento da ocupação dos voos. Então a gente teve aí 8% mais voos e 2% mais passageiros, ou seja, os voos estão voando mais lotados. Então a gente tem isso como um fator extremamente positivo, essa parceria com o governo do estado e uma política de ICMS muito assertiva. No final, Vitória acabou sendo como tem uma característica muito de negócio, né, um aeroporto muito para negócio, ele acabou tendo uma recuperação, como todos os outros aeroportos voltados para negócio, um pouco mais lenta. Mas ele se recuperou no final, teve uma recuperação vigorosa de 24 para 25, né, e hoje a gente pode falar aí de uma oferta para o Rio de Janeiro, Galeão, totalmente recomposta em relação a 2023, mais 36% em relação a 24, um aumento de oferta para São Paulo, Brasília, com a Latam dobrando o número de voos. E hoje atendemos 8 destinos: Guarulhos, Congonhas, Viracopos, Galeão, Confins, Salvador, Recife e Brasília. Então a gente realmente é um trabalho em conjunto que a gente faz, e eu entendo que a tendência é o crescimento, o aumento da conectividade do aeroporto. Acho que a gente tem um caminho muito positivo, Patrícia, para continuar seguindo no desenvolvimento do nosso principal negócio, que no final acaba sendo o passageiro. É, E eu tenho. Ah, diga. não, eu ia te perguntar também em relação à experiência do passageiro, como é que tem sido esse retorno para vocês? A experiência do passageiro, se eu pensar na evolução nos próximos, nos 6 anos desde que a gente assumiu, a gente tem uma história bacana para contar, né? O passageiro, ele nos avalia como o segundo melhor aeroporto do Brasil. Então a SAC, Secretaria de Aviação Civil, faz uma pesquisa e esse passageiro está nos avaliando como o segundo melhor aeroporto do Brasil. Quando eu olho para trás, faço uma retrospectiva, o que mudou, né, no aeroporto de Vitória? Uma série de medidas que a gente implementou, o nosso jeito de operar, né, uma atenção muito grande à limpeza, ao conforto térmico, conforto acústico, né? Somos um aeroporto silencioso em Vitória, e também uma remodelação da oferta comercial, né? Então a gente praticamente dobrou o número de estabelecimentos, deu muito mais opções, marcas nacionais, marcas internacionais para o passageiro. Isso fez muita diferença. A gente fala também de uma sala multissensorial, primeira sala multissensorial do Brasil, para pessoas com transtorno do espectro autista, que é bastante utilizada no aeroporto, que também serve para a gente atender todos os nossos passageiros. A gente fala que a gente é um aeroporto para todos, né? Para todos os passageiros, possibilitando uma melhor experiência para todos. Um espaço de assistência prioritária também, que a gente inaugurou lá perto do balcão de check-in em 2024. Então isso tudo forma, no final, um mindset de qualidade que a gente tem, que a gente implementa todos os dias, basicamente, com uma atenção muito grande à experiência, à jornada do passageiro. Uhum. Bom, inclusão hoje, na sua opinião, Ricardo, porque a gente tem a Infraero, que ainda administra alguns aeroportos, né, outras administradoras de aeroportos, não só no Brasil, mas no mundo também, mas inclusão para vocês hoje é diferencial ou obrigação do setor aeroportuário? Isso é uma pergunta interessante, Patrícia, porque nós começamos fazendo. Eu entendo que é uma obrigação. Eu entendo que se eu tenho na minha missão como empresa atender bem o passageiro, nós precisamos englobar todos os passageiros, né? Então, por isso que o nosso
as nossas pessoas que atendem o passageiro têm treinamento de Libras, por exemplo. Estou te dando um exemplo só que reflete muito da nossa crença como empresa. Mas tem um ponto muito interessante que, a partir do momento que a gente implementou essa sala multissensorial no Brasil, implementamos em Vitória, implementamos em Florianópolis ao mesmo tempo, que são os aeroportos que a gente administra junto com o Natal e Macaé. O Ministério de Portos e Aeroportos viu a iniciativa, gostou muito da iniciativa e pediu, não em caráter obrigatório, mas pediu para todos os aeroportos implementarem. Então hoje nós temos essa mesma sala multissensorial, muito parecida com o que a gente tem nos grandes aeroportos do Brasil, eles já contam. Então fico muito, muito orgulhoso da gente ter feito uma iniciativa privada, vamos dizer, que se transformou numa política pública, justamente pelo entendimento que todos os passageiros devem ser atendidos. Eu acho que, num primeiro momento, eu apresento isso como um diferencial, mas eu entendo que está na minha obrigação como empresa fazer e atender todos os passageiros. Ainda sobre a experiência do passageiro, você falou da questão da avaliação e também das marcas que vocês estão levando, né, expandindo o aeroporto. Aí eu te pergunto, esse mix comercial, esse aumento até de parceiros no entorno do aeroporto, isso mostra um novo perfil do aeroporto de Vitória ou um novo perfil dos usuários, dos passageiros, dos frequentadores do aeroporto? Olha, acho que sempre é um pouco de cada coisa, mas eu acho principalmente que primeiro de tudo, como é que a gente decide o mix comercial de um aeroporto, né? Então a gente pega diversas tendências que acontecem no mundo, a gente entende o que o passageiro quer e a gente implementa. Às vezes certo, às vezes errado, às vezes a gente precisa fazer algumas mudanças, mas a gente entendeu no final, por conta até de tendências internacionais, que as áreas de varejo em aeroportos são áreas cada vez menores e cada vez mais para exposição de marcas, não tanto para o passageiro comprar. Eu vi alguma coisa lá, se não for exatamente relacionado à Vitória. Eu vi alguma coisa, está em exposição, eu guardei, acessei o site e comprei. Então serve como uma exposição. O que se vende muito em aeroporto? É o que você precisa para sua viagem, né? O travel retail, que você precisa para sua viagem, e vende o sense of place, que a gente chama. Então, algo que te lembra a região onde você está. Fora isso, você precisa de um mix grande, de muitas variedades em alimentação e bebida, né, para atender os diversos momentos do passageiro, o café da manhã, almoço, jantar, happy hour, drink. Então isso é algo pensado e a gente direciona o nosso mix justamente para atender as diversas necessidades dos tipos de passageiro. Você tem também o passageiro que é o mesmo passageiro, mas às vezes ele viaja a trabalho, às vezes ele viaja a negócios e o humor dele para gastar é diferente e as necessidades são diferentes. Então, com base nesses estudos é que a gente define o mix comercial e aí, através do mix comercial, você vai agradar ou não o seu cliente, agradar ou não o seu passageiro. E eu entendo que esse mix comercial que a gente fez em Vitória, as mudanças que a gente fez, foi algo fundamental para a evolução da satisfação desse passageiro. Nossos ouvintes já estão mandando perguntas para você, Ricardo, e o Fernando está aqui questionando. No entorno do aeroporto você tem um local de eventos e você tem aí uma escola e tem a expectativa de um supermercado. No final ele quer saber como é que essas empresas do entorno afetam o aeroporto em si. Essa é uma excelente pergunta. Obrigado, Fernando, por fazê-la, por me dar essa oportunidade. Quando a gente chegou no aeroporto de Vitória, a gente já tinha um mapeamento das áreas do aeroporto justamente para participar desse leilão. E a gente viu lá 1 milhão de metros quadrados para serem desenvolvidos, disponíveis na melhor área de desenvolvimento imobiliário em aeroportos do país, né? Não existe nada comparável ao aeroporto de Vitória. Então isso fez parte dos nossos planos. Nós temos uma concessão com o governo federal por 30 anos até 2049 e até lá a gente tem a possibilidade de fazer esses desenvolvimentos. Quando a gente chegou, já existia na Fernando Ferrari a Leroy Merlin, por exemplo. A gente colocou um açaí, um posto e tem outros negócios a serem desenvolvidos. Pertinho do aeroporto, como foi comentado, nós temos a Escola Americana, que já foi inaugurada, né? Um investimento aí de mais de 130 milhões de reais feita em Vitória.
e no sítio aeroportuário pela Escola Americana. E junto com isso, nós temos outros desenvolvimentos que estão ou acontecendo já, então a gente vê a Igreja Fonte de Vida, uma escola da igreja sendo desenvolvida, e vários outros empreendimentos que estão em fase de aprovação, seja em licenciamento ambiental e aprovação da prefeitura. Então a gente desenvolve o entorno aeroportuário, no final a gente tem um master plan, né, ou seja, a gente planejou o uso e ocupação das áreas e a gente conversa com o mercado, seja o mercado privado de investidores, seja o público, né, as esferas públicas que licenciam e aprovam e que no final veem o que é melhor para a cidade, né, concordam ou não concordam com alguns empreendimentos, e é assim que o desenvolvimento imobiliário é feito, conciliando o que o privado quer, o que o privado deseja investir com os interesses públicos aí, porque tudo isso passa por rigorosas aprovações. A prefeitura é um grande parceiro que a gente tem, e aprovações ambientais da mesma maneira. Então o que eu posso falar hoje é que, além dos empreendimentos que vocês veem lá, que é o Açaí, que é a Leroy, que já estava lá antes da gente, Posto, 2 igrejas, o novo terminal de cargas da Azul, do Mercado Livre, a Escola Americana, tem outros projetos em construção e em desenvolvimento que fazem parte da nossa missão como empresa no final, que é desenvolver os locais onde nós atuamos. Uhum. Mais ouvintes conosco, deixa eu pegar o nome dele, é o Luiz Carlos, falando sobre as questões dos voos internacionais, se isso vai ser realmente implementado ou não. Como desenvolvimento, Luiz Carlos, obrigado pela pergunta. Como desenvolvimento de rota, nós estamos sempre conversando com as companhias aéreas para entender o que é viável, né? Então nós passamos todas as possibilidades, nós temos dados de tráfego, temos sistemas, investimos muito em sistemas e ferramentas para mostrar para as companhias aéreas, no final, todas elas, sejam domésticas ou internacionais, qual que é o volume de passageiros que a gente tem entre Vitória, Lisboa, Vitória, Argentina, Buenos Aires, enfim, diversas localidades. E a gente faz esses business cases que a gente chama, mostra o potencial, conversa com as companhias aéreas. Eu entendo que o desenvolvimento do tráfego internacional em Vitória é uma consequência desse trabalho e uma consequência de quanto a gente conseguir desenvolver, promocionar o turismo, né, no Espírito Santo. Então o Espírito Santo tem diversas atrações turísticas que precisam ser promocionadas, que precisam ser mostradas para o viajante, mostradas para quem está no exterior, para que você consiga um equilíbrio entre as pessoas que saem daqui do Espírito Santo e que venham para o Espírito Santo para fazer turismo. Tem mais perguntas aqui, tá, Ricardo? O Luiz está perguntando se há uma expectativa, de repente, a partir desse ano que vem, para um voo, por exemplo, direto Vitória-Argentina? Nós conversamos com as companhias aéreas, por enquanto não nos mostraram ainda expectativas para esse voo internacional, um cronograma para esse voo internacional, mas está sempre nas nossas conversas. Mas por enquanto eu não tenho um cronograma, uma expectativa. Perguntas dos ouvintes não param de chegar, mas eu queria que a gente falasse um pouco sobre sustentabilidade e eficiência energética do aeroporto. A questão de redução de emissão de CO2. Acho que isso também tem sido uma preocupação constante das grandes empresas ligadas à mobilidade de uma forma geral, né? No aeroporto não seria diferente? Com certeza, esse é um valor da Zurich Airport Brasil, e eu vou dar um exemplo prático para você. Primeiro, nós compramos uma energia limpa e certificada, então toda a energia do aeroporto é uma energia limpa e certificada. Nós implementamos em 2024 um conversor de energia para a aeronave que tá em solo. Então a aeronave, quando ela está no solo, quando ela não tem uma fonte externa, como a que a gente fornece, é como se fosse um carro ligado emitindo carbono. Então a gente fez esse investimento aí basicamente de 10 milhões de reais em 2024 para transformar a nossa energia limpa, certificada, em energia para a aeronave quando ela está em solo. Com isso a gente economizou, tá, em um ano 5 mil toneladas de CO2 só dessas aeronaves. Para você ter uma ideia, é mais do que o dobro do que a gente emite como
produz como aeroporto. Então, essa é uma preocupação muito grande. Somos um dos únicos aeroportos do Brasil que tem essa tecnologia que a gente chama de 400 Hz IPCA. Então, tudo que é energia e ar-condicionado para a aeronave no solo, hoje provém de um equipamento que a gente instalou e de uma energia limpa. E a gente preza muito também, Patrícia, pela gestão de diversas questões ambientais. E uma que particularmente me dá muito orgulho é a gestão de resíduos. Então, tudo que é resíduo no aeroporto, né? Você tem lá as lixeiras com reciclável, não reciclável, de tudo que entra nas lixeiras, de tudo que se produz lá, 98% a gente não manda para aterro sanitário. A gente recicla, composta e coprocessa. A gente está falando de mais de 400 toneladas, né, que a gente não manda para aterro sanitário todos os anos. Então, uma prática, uma política que a gente tem realmente de prezar os recursos do meio ambiente. E uma pergunta também que os moradores de Vitória fizeram, quem passa ali pela região da Norte e Sul, é a respeito daquela mata que envolve uma área do aeroporto também, a preservação da restinga, que também é uma preocupação, mas principalmente aquela área que as pessoas falam, nossa, desmataram uma área do aeroporto para fazer aquele desvio da Norte e Sul. Então as pessoas se preocupam muito com aquela área de mata que margeia, né, todo o aeroporto de Vitória. Fala um pouco dessa preocupação também. As pessoas têm medo de que se tire mais alguma coisa dessa região? Eu acho uma preocupação legítima, né? Eu acho que a gente tem obviamente, uma interação muito grande com os órgãos ambientais, até para saber os processos, as áreas, todas as áreas, na verdade. Essa área do aeroporto ela é mapeada, né, e tem áreas de preservação permanente que não podem ser alteradas, tem áreas de preservação com matas invasoras que podem ser, sim, suprimidas e podem ser colocadas, tem compensações ambientais que são feitas. Então, assim, os processos de licenciamento, eles são longos, né, como tem que ser, e eles estão... Restinga, por exemplo, você não vai desmatar, eles são objeto aí de uma análise muito criteriosa, tanto da prefeitura quanto do governo do estado, mas é importante também que se saiba que quando você desmata uma área, muito provavelmente essa é uma mata invasora que está lá, essa é uma vegetação invasora, não é uma vegetação de restinga, não é natural, é uma área que pode ser com a devida compensação ambiental. Então isso é algo que é bastante considerado. Então quando a gente doou, por exemplo, para a Prefeitura de Vitória a área do mergulhão, eu sei que teve algum tipo de questionamento com relação ao desmatamento que estava acontecendo lá, mas esses são processos demorados, esses são processos realmente muito analisados, e que se é feito é porque houve uma análise criteriosa do órgão ambiental e normalmente são uma análise de alguns anos. Por isso que a gente normalmente não divulga os empreendimentos, porque ele pode estar sujeito a uma negativa ambiental, no caso de um processo que foi feito. O Renan está aqui te perguntando, tiraram de lá e colocaram aonde? Houve uma compensação? Desculpa. Acho que é aquela questão da mata ali que vocês cederam para a prefeitura para fazer o mergulhão. Ele falou, tirou de lá e botou aonde? Acho que ele quer saber mais uma compensação, né? Vocês tiraram aquele ponto e tal, mas isso foi replantado na verdade, em a obra é da outro lugar? prefeitura, né? A obra é da prefeitura, né? Então, se houve algum tipo de compensação... Não é por parte de vocês. Se está sujeito a algum tipo de compensação, no caso do desenvolvedor, então eu não consigo realmente responder. Não necessariamente a compensação pode acontecer de várias maneiras, né? Não necessariamente plantando, replantando, mas aí é uma pergunta um pouco mais técnica que eu não estou habilitado para responder e também não consigo dizer a compensação da prefeitura para essa área. Vamos lá então, olha, o Max está aqui perguntando, a gente volta a falar do entorno do aeroporto, ele fala, Ricardo, será que não dá para melhorar o embarque de táxi, Uber, V1 também, os transportes de aplicativo e taxistas que embarcam em qualquer lugar do aeroporto? Teria como fazer uma área específica para cada um deles? Nós temos uma área específica para táxi, tá? Nós temos a área de embarque, desembarque normalmente são próximos aos portões. O que acontece, na verdade, é que muita gente coloca o seu carro lá e sai, vai embarcar, vai esperar o parente, vai esperar tem gente que vai viaja e deixa o carro lá. E isso acaba, em alguns horários, dificultando o fluxo e a movimentação.
mas eu não dou multa, né, Patrícia? Eu não chego lá e disciplino. Então, isso é uma coisa muito mais dos órgãos competentes fiscalizarem, darem a multas, ou das pessoas se conscientizarem que eu tenho estacionamento lá do lado, que elas não podem, não poderiam ficar, né? Tem as placas lá do que pode ou que não pode estacionar. Então, eu entendo que essa movimentação como a gente não tem poder de polícia, né, nem técnico para fazer isso, é algo que vai muito mais a conscientização das pessoas, porque eu tenho um grande meio-fio, tá? Eu falo meio-fio quando as pessoas. A gente tem aí quatro grandes pistas para meio-fio, uma área toda coberta. Então, é uma área muito grande. Se eu comparar diversos aeroportos do Brasil, não falta área. Eu acho que, de repente, um pouquinho mais de organização, disciplina das próprias pessoas que estão lá e, eventualmente, com fiscalização. Bom, para a gente encerrar aqui, olha, temos 3 ouvintes perguntando a mesma coisa. Você falou sobre a questão dos drinks, né, das marcas dentro do aeroporto. A Renata está aqui falando, olha, melhor do que tomar um drink dentro do aeroporto é tomar um drink vendo a paisagem, os aviões subindo e descendo. O José Campos aqui também. Por que tiraram aquela parte do mirante onde a gente viu os aviões chegando e saindo do aeroporto? O Ricardo aqui, Ricardo Teixeira, também falando, e cadê o mirante? Estou sentindo falta do mirante. Na verdade, a área que a gente já até colocou um letreiro lá, né, de Vitória, ela tá no portão de embarque. Ela tá depois do raio-x, né? Então você acessa o raio-x e você tem aquela visão. A gente já tentou fazer algo, transformar aquilo em área pública, colocar um restaurante ou alguma coisa, mas infelizmente a gente não teve interesse. Mas é algo que a gente está sempre estudando para ver como é que a gente pode dar essa visibilidade da área do aeroporto. Eu entendo a vontade, eu acho que é uma grande. Em Floripa aqui tem um terraço panorâmico, né, onde a gente dá uma visibilidade para a pista, aviões pousando e decolando, e a magia da aviação ela traz também essa vontade de você ver o movimento. Algo que está nas nossas preocupações, a gente ainda não conseguiu equacionar, mas com certeza está na nossa lista. Tá certo. Ricardo, obrigada por conversar com os nossos ouvintes aqui na CBN Vitória. Obrigado, Patrícia. Bom final de semana para você e para todos. Obrigada, igualmente.